Quando um comportamento que se repete deixa de ser saudável e passa a ser preocupante? Começa a mentir, começa a deixar de fazer tudo o que antes gostava. Os vícios estão por toda a parte, às vezes disfarçados nas atitudes mais comuns do dia a dia. O idoso solitário ele começa a usar essa tecnologia para preencher o tempo, para se ver mais conectado com o mundo, menos isolado. Você vai ouvir agora o relato de pessoas que não conseguem se desgrudar das redes sociais. Eu não quero ficar para trás, tipo assim, se alguma coisa lançar na internet eu tenho que saber. Eu tenho que estar junto com todo mundo na onda de saber o que está acontecendo. Uma das ansiedades dos tempos modernos. Por que isso acontece? É um problema dos mais jovens ou das pessoas mais maduras? Ele preenche meu tempo, porque eu não gosto de fazer crochê, eu não gosto de fazer tricô. Você vai conhecer também o drama de pessoas que perdem tudo nas plataformas de jogos online. Vou colocar o meu dinheiro em uma plataforma de jogo e perder em 5 minutos o dinheiro que eu demorei em um mês para conseguir. A busca constante por adrenalina. O ciclo de estimulação de prazer para o cérebro, ou seja, do sistema de recompensa, é muito mais intenso do que era lá atrás. Por isso que a gente aumenta muito mais a chance de adoecimento. Um dos 3 maiores problemas de saúde pública no Brasil. Se eu não me controlar, eu vou à falência. Veja também o difícil caminho de quem entra para o mundo das drogas. Desde então, só fui de ladeira abaixo. Tudo que eu tinha construído desde novo foi muita oportunidade jogada fora. As atitudes desesperadas de quem faz quase de tudo para sustentar um vício. O jeito mais fácil de eu conseguir a droga sem gastar vai ser trabalhando na biqueira, no tráfico. Não basta saber dos riscos envolvidos, não é o que faz um adolescente não usar uma substância, e sim protegê-los em termos de ambiente. E um novo tipo de droga que causa ainda mais dependência nos usuários. Ele passa a ser uma das drogas estimulantes mais poderosas que hoje tem no mercado. O vício em compras. Enquanto eu não comprava aquilo, ela não me deixava em paz. Outro mal do mundo moderno que cresceu depois da pandemia. O vício da compra ele é muito silencioso, ele é muito traiçoeiro, porque a gente só percebe depois que está muito evoluído, assim. O acúmulo de coisas e dívidas. Quando eu olhei 240 mil, eu pensei, eu nunca vou pagar isso. Um problema difícil de tratar e cheio de recaídas. Não é um processo linear, né? Então a gente cai, levanta e faz tratamento, e toma remédio, e faz terapia, principalmente terapia. E tem ainda um medicamento que é responsável por 70% das overdoses nos Estados Unidos. O consumo de álcool acontecendo cada vez mais cedo. E o aumento do número de fumantes no Brasil. Como se proteger de cada um desses círculos viciosos? Eu sempre falei para ele que o passado dele não define o futuro. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. Um vício é uma condição de dependência física ou psicológica. E às vezes, apesar de presente, ele parece invisível. Por exemplo, o ato de se desconectar das redes sociais é uma tarefa extremamente difícil para cada vez mais gente. O brilho da tela ilumina o quarto. A cada vídeo, mensagem ou curtida, o sono da Mariana fica mais distante. Quanto tempo ela passou sem tirar os olhos do telefone? Só hoje, 9 horas e 20 minutos. Mas são 10 da manhã.
Essa noite eu virei a noite mexendo no celular. O sorriso esconde um problema sério da Mariana e de muitos brasileiros. Um estudo internacional mostrou que o Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas passam, em média, mais tempo diante de uma tela, atrás apenas da África do Sul. O ranking se mantém quando a medição é da quantidade de horas somente nas redes sociais. Durante a entrevista, o aparelho ficou nas mãos dela. Enquanto trabalha, permanece ao lado. Assim como quando come e até no banho. Eu fico vendo se vai chegar alguma mensagem. De dentro do box? Isso. No banheiro eu fico esperando, tipo, coloco pra tocar, né, pra receber mensagem. Aí, se eu escuto, eu já paro o que eu tô fazendo, paro meu banho, respondo a pessoa, faço o que eu tenho que fazer e volto. Foi quando eu percebi que é um pouco fora do comum, né? O motivo? Eu não quero ficar para trás, tipo assim, se alguma coisa lançar na internet eu tenho que saber. Eu tenho que estar junto com todo mundo na onda de saber o que está acontecendo. Esse sentimento é mais comum do que parece. FOMO é um termo em inglês que significa medo de ficar de fora ou de perder algo. Já a nomofobia é um outro receio comum para quem não consegue se desconectar. É aquela angústia de ficar sem o celular. Sair sem ele, então, impossível. Quando proponho um desafio a jovem de 22 anos, a resposta vem rápido. Se eu te fizer uma proposta de ficar 1 horinha longe do celular? É muito difícil, muito difícil pra mim. Eu acho que eu sofreria muito. O uso do celular estimula a produção da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Ela é liberada sempre que fazemos algo que desperta satisfação, como caminhar no parque, praticar uma atividade física ou encontrar amigos. O problema começa quando esse prazer passa a vir de estímulos artificiais como as redes sociais. A cada clique, o cérebro se torna constantemente bombardeado e, sem perceber, entra em um ciclo de dependência. Largar as redes sociais não é simples. Não apenas pelo fato do cérebro já estar condicionado, mas também pelos próprios mecanismos que foram criados para nos manter sempre online. O rolar da tela é o melhor exemplo. Você entra para ver só um vídeo e quando se dá conta, horas se passaram. O tempo escapa, sem a gente nem perceber. Redes sociais, elas não são inteiramente ruins, elas têm aspectos bons. Então a gente vai tentar fomentar uma regulação saudável, que o indivíduo voltar a ter um uso dentro do adequado. Esses pilares profissionais, pessoais, acadêmicos, eles precisam estar prejudicados para a gente dizer que a pessoa caminhou para um adoecimento. O médico psiquiatra do Programa de Transtorno do Impulso do Hospital das Clínicas da USP alerta que a perda do controle, que anos atrás estava ligada aos mais jovens, hoje atinge pessoas de todas as idades. Os idosos, muitas vezes, eles caminham para uma vivência mais solitária. E faz parte da natureza humana a gente precisar se conectar com as pessoas. Vem quase como queijo com goiabada. Um idoso solitário, ele começa a usar essa tecnologia para preencher o tempo, para se ver mais conectado com o mundo, menos isolado. E aí a gente pode entrar numa relação também que pode caminhar para o adoecimento. Aos 79 anos, o celular virou o melhor amigo da dona Marilisa. Ele preenche meu tempo, porque eu não gosto de fazer crochê, eu não gosto de fazer tricô. Ela gosta e faz aula de italiano. Pina, apri quelle scatole, per favore. Pina, apri quelle scatole, per favore. Joga online, fala com a família, aprende receitas. É importante que você faça essa parte da receita com calma para que a massa fique bem leve.
Mas usar as redes com moderação não é uma receita tão fácil assim de aprender. Eu vou dormir às 3 horas da manhã, já fui às 5, ou já não dormi por conta dele. Não vou nem na cama, fica aqui no sofá. Ah, e não pode ter a panela no fogo. Eu tenho alguma panela lá no fogo, eu falo assim, dá tempo, né? Aí chega aqui, vai dar umas piadinhas, se alguém mandou algum recado, se alguém me ligou, se alguém precisa de alguma coisa, abre o WhatsApp. Mas não é só o WhatsApp. Aí já entra, né? Facebook. Aí o que acontece? Quem estava lá no fogo, perdi. Não dá. Queima, viu? Queima. Já queimei arroz, já queimei frango, já. Ainda bem que a airfryer desliga sozinha. No mundo cada vez mais conectado, ninguém quer e nem pode ficar off. Mas Dona Marilisa sabe que se não prestar atenção, o costume pode sim virar uma dependência. Ele te tira dos seus pensamentos, das suas tristezas. Quando eu pego, parece que é um vício, sabe? Pior do que refrigerante. Em doses altas, ele é igual à droga. É viciante. A gente não fica dependente da garrafa, a gente fica dependente do conteúdo da garrafa, né? Então não é o celular o problema, é o que está sendo usado dentro do celular. E tem solução? Acrescentar na rotina dele atividades que vão envolver de alguma forma a socialização. Uma atividade física coletiva, numa hidroginástica, numa aula de dança, que ali ele vai ter um ambiente que, além da atividade física, ele vai, por exemplo, ter a chance de desenvolver novos laços, novas conexões, novas amizades. E aí é quase que naturalmente, se esse idoso está abusando, por exemplo, de redes sociais, vai diminuindo o uso, porque a gente está suprindo com algo que estava faltando. Uma orientação que vale para todos nós. Mas não é apenas o tempo gasto nas redes sociais o único vício que se esconde nos aparelhos celulares. Os jogos e apostas online já são considerados um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país relacionados à dependência, juntamente com o álcool e as drogas. O trabalho na padaria exige disposição. Mas o que esse jovem aprende aqui vai muito além do pão quentinho. Quando você soa para ter o seu dinheiro, você pensa melhor em como gastá-lo. Aprendizado que não veio de graça. Foi uma das maneiras de eu pensar que, eu tô trabalhando muito, suando, e aí eu vou colocar meu dinheiro em uma plataforma de jogo e perder em 5 minutos o dinheiro que eu demorei em um mês para conseguir. Ele tem apenas 17 anos, mas já perdeu dinheiro como gente grande. Eu cheguei a perder 33 mil. Como? Apostando. Na época, os jogos de apostas online ainda não eram regulamentados no país. Por isso, mesmo sendo menor de idade, ele acessava as plataformas sem qualquer barreira. Eu jogava mais ou menos 12 horas por dia. Eu acordava já pensando naquilo. Ia dormir? Pensando naquilo também. Deixava de sair com seus amigos, deixava de jogar bola? Sim, deixava até de às vezes ir para a escola para poder ficar concentrado em jogar. Em um único dia, foram 29 mil reais perdidos. O dinheiro desaparecia na mesma intensidade em que surgiam os sinais da dependência. Eu ficava ansioso, eu ficava com o olho tremendo, com o pé mexendo. Eu não via a hora de poder jogar. O coração ia acelerava, minha mente começava a pensar. Eu até chegava às vezes a chorar. A felicidade que eu tinha sumia bem na hora. Desde 2018, o vício em jogos de azar é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença.
Chamada de ludopatia, essa condição é marcada pelo desejo incontrolável de jogar ou apostar. É uma busca incessante pela emoção que o jogo desperta no cérebro, como explica a coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Cruzar essa barreira, que antes era um jogo de loteria, tinha que ir até uma loteria, esperar um resultado. Hoje você vai conseguir ter acesso fácil, rápido, por um celular que está no bolso e uma premiação imediata. É basicamente o crack dos comportamentos aditivos. O último estudo da Unifesp revelou dados inéditos sobre o envolvimento dos brasileiros com os jogos de azar. Mais de um quarto da população com 14 anos ou mais já apostou alguma vez na vida. Entre os que apostaram no último ano, quase 40% foram considerados em situação de risco ou classificados como jogadores problemáticos. Desse total, mais de 1 milhão de brasileiros possivelmente já desenvolveram o chamado transtorno do jogo. Os mais vulneráveis, adolescentes e pessoas de baixa renda. Uma realidade que já faz das apostas online um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país ligados à dependência, ao lado do álcool e do tabaco. É um transtorno de saúde mental ali, é um transtorno que a gente antes chamava de jogo patológico. Hoje a gente chama de transtorno de jogo, mas com os mesmos sintomas, ou seja, começa a mentir, começa a deixar de fazer tudo o que antes gostava para fazer uma aposta, começa a abrir mão de outras coisas, família, outros interesses para fazer as apostas. Então a gente tem aqui uma configuração que é muito idêntica, inclusive se enquadra nos manuais diagnósticos como qualquer outra dependência. Há quase 80 anos, os jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. E a dependência causada por eles está longe de ser uma novidade. Bingos, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, casas de apostas sempre existiram. A diferença é que agora o problema ganhou outra dimensão com o acesso fácil, rápido e limitado às apostas online. A regulamentação das apostas esportivas online no Brasil começou em dezembro de 2023. A medida trouxe mais segurança e transparência ao setor, mas o alerta continua para o risco de vício e endividamento. Para este psiquiatra, que faz parte do programa de transtornos do impulso do Hospital das Clínicas, o maior desafio está em o apostador perceber quando o preço da diversão passou dos limites. Entender quando a gente está começando a sair de uma mera aposta que eu faço naquela Mega Sena no final do ano para algo mais rotineiro, né? E algo que começa a comprometer uma parte grande da minha renda, então aí eu estou atravessando uma zona cinzenta que eu estou caminhando para o que a gente chama do espectro do adoecimento. E é difícil se ver nesse processo de transição. O problema se agrava ainda mais diante de um universo tão grande de apostas esportivas. Quando está rolando o jogo, você consegue apostar para quem vai ser o próximo escanteio, para quem vai ser o próximo gol, o próximo cartão amarelo. Então você vai fazendo múltiplas apostas simultâneas, encurtando esse espaçamento entre o ato de apostar e o resultado final. Então o ciclo de estimulação de prazer para o cérebro, ou seja, do sistema de recompensa, é muito mais intenso do que era lá atrás. Por isso que a gente aumenta muito mais a chance de adoecimento. Com tantas possibilidades, essa jovem foi à beira do descontrole. Se eu não me controlar, eu vou à falência. Foram 3 anos, virando madrugadas em claro. Só decidiu parar de apostar depois de ver a irmã mais nova mergulhar na compulsão pelo jogo do tigrinho. Ela fundou a família em 70 mil. Quando minha mãe foi olhar, ela já não tinha mais FGTS. O benefício da minha irmã, ela está devendo até 2032. Ela, que trabalha como atendente, para se manter firme e distante dos cassinos virtuais, desinstalou os aplicativos.
No e-mail, todo dia, eles mandam os horários que estão pagando e qual a plataforma. Então, meu celular é cheio. É só mais uma das muitas tentações de quem vive uma batalha diária. É uma batalha porque você é fruto do seu suor. É uma batalha forte, que é você contra você mesmo. Os vícios modernos são tão preocupantes quanto os vícios antigos. O uso abusivo de drogas ilícitas, por exemplo, é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença que necessita de tratamento. Você vai acompanhar agora a batalha travada por dependentes químicos e familiares em busca de uma saída. E vai perceber que essa luta ganhou um adversário de peso nos últimos anos: as drogas K. A droga, ela cega. Ela não te dá amor, ela não te dá família, ela não te dá felicidade nem amigo. Ela te dá amigo falso. Foi influenciado por quem dizia ser amigo que Gabriel, hoje, aos 18 anos, entrou para o mundo das drogas. A família, você se afasta, porque você está presente ali, o corpo, mas sua mente está pensando só na próxima dose. Como que você vai arrumar o dinheiro para usar? Então, assim, ela tira tudo que você tem. Ele tinha apenas 16 quando começou. Foi no ambiente de trabalho, de um jeito traiçoeiro, com uma substância mais traiçoeira ainda. Foi me apresentado como uma maconha normal. Só que depois de um tempo foi me falar da verdade, que eu estava fumando era K9. E eu percebi que eu estava viciado na K9 e não na maconha. A K9 é um tipo de maconha sintética, produzida artificialmente em laboratório. É tão forte que ficou conhecida como droga zumbi. Sob o efeito, Gabriel não sentiu medo e logo vieram outras substâncias. Comecei a usar maconha, K9 e cocaína. E aí, de primeira, eu já misturei o crack com a K9 e fumei. E desde então, só fui de ladeira abaixo. Tudo que eu tinha construído desde novo foi muita oportunidade de jogada fora. Em casa, o comportamento mudou. Já não dava mais para esconder e a família logo percebeu. Quando eu descobri, eu fiquei muito, assim, desnorteada. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, porque eu falei, sozinha eu não vou conseguir. Gabriel foi internado, 5 meses de tratamento. Parecia tudo bem e veio a alta, mas logo a recaída e a fissura para conseguir a droga. No desespero, roubou para sustentar o vício. Chegou a cogitar entrar para o tráfico. O jeito mais fácil de eu conseguir a droga sem gastar vai ser trabalhando na biqueira, no tráfico. Então, assim, eu me joguei de cabeça. As drogas sintéticas, como as drogas K, atuam diretamente no sistema nervoso central. Elas são tão potentes que a chance de causar dependência chega a ser 60 vezes maior do que com o uso da maconha natural. As drogas K, elas nascem das tentativas de sintetizar o canabidiol, que seria aquele canabinoide da maconha natural que tem interesse terapêutico, tem potencial terapêutico. Só que o que acontece? Nesse caminho da sintetização desses diferentes canabinoides, que são muitos, se chegou na sintetização do THC, que é o composto ativo da maconha, mas que quando é feito em laboratório tem uma ação completamente diferente. Ele passa a ser uma das drogas estimulantes mais poderosas que hoje tem no mercado. Logo depois de serem fumadas, elas entram rapidamente na corrente sanguínea e chegam ao cérebro. O resultado é uma explosão artificial de dopamina, o hormônio do prazer. Mas os efeitos como euforia, alucinações e perda da noção de tempo e espaço vêm acompanhados de um risco, um colapso químico e as funções vitais, batimentos cardíacos e a respiração, por exemplo,
podem sair do controle. Os movimentos lentos e descoordenados que fazem os usuários parecerem zumbis acontecem quando o sistema nervoso deixa de controlar os músculos e os reflexos. É como se o cérebro entrasse num curto-circuito. A droga domina o corpo, a rotina, os pensamentos. Ele só pensa na droga, ele levanta pensando na droga, ele vai dormir pensando na droga. Luciana trabalha há 20 anos ao lado de quem luta todos os dias para ficar limpo. A doença, ela traga o dependente químico. Muitos, em sessão que eu atendo aqui, eles falam assim, ó, muitas vezes eu uso chorando, não querendo fazer uso, mas eu não consigo. Segundo o relatório mundial sobre drogas das Nações Unidas, 316 milhões de pessoas usaram alguma substância ilícita em 2023, o equivalente a 6% da população global, entre 15 e 64 anos. Mas o que ainda não se sabe ao certo é a quantidade daquelas que cruzam a linha e evoluem para a dependência. Não basta saber dos riscos envolvidos, não é o que faz um adolescente não usar uma substância, e sim protegê-los em termos de ambiente. Uma das coisas que a gente sabe que vai proteger um adolescente de usar qualquer substância é postergar a experimentação alcoólica, por exemplo. Isso é muito acessível em termos de política pública. A maioria dos dependentes busca a droga para escapar da realidade. Mas para se libertar dela, o caminho é o mesmo. É preciso se afastar do lugar onde vive, das pessoas, dos gatilhos. Por isso, muitas clínicas de reabilitação estão longe de tudo. No silêncio, no contato com a natureza, nasce a chance de um recomeço. Por aqui, os dias têm outro ritmo e cada paciente seu próprio tempo. Depende muito de quanto tempo esse paciente vai demorar na fase abstêmica. Normalmente vai até os 90 dias, mas tem pacientes que vai até os 120 dias. Então isso pode alterar um pouco aí o cronograma de tempo, mas na média são 6 meses. Nesta clínica, em Embu-Guaçu, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, 87 pacientes estão em tratamento. Hoje em dia existe muita procura sim, mas para aqueles jovens de 18, 19, que conheceram infelizmente a droga K. A mesma K9 que um dia levou o Gabriel à internação. Eu sempre falei para ele que o passado dele não define o futuro. Que o que vai definir o futuro dele é o hoje, é o que ele está fazendo agora. Muita gente, quando vai falar de droga, não quer mostrar o rosto. Por que você quis mostrar? Porque para mim não é vergonha. Vergonha seria se eu tivesse continuado na vida que eu estava tomando. A droga ela só traz uma felicidade momentânea, mas o prazer de verdade está na vida você sóbrio. Se você busca de fato uma recuperação e deseja realmente parar, você consegue. Nada é impossível, se você quiser. E uma pesquisa recente revela que os jovens estão se entregando à bebida alcoólica cada vez mais cedo. Na maioria dos casos, os adolescentes buscam autoafirmação ao consumirem álcool com os amigos e até mesmo com a família, sem pensar nas consequências. Do primeiro gole ao primeiro porre na adolescência. A minha primeira vez eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Eu estava no litoral, com meus parentes, e restavam sempre um pouquinho de caipirinha. E eu fui bebendo, achava docinho, até ficar embriagado. Entre 14 e 15 anos eu dava umas bicadas na cerveja do meu pai. Eu comecei a beber uma vez por mês, né? Aí depois foi para 20 dias, 15 dias, uma semana. E no final do alcoolismo eu tomava todos os dias. Histórias parecidas de quem começa cedo a beber e perde o controle.
Entre as consequências do alcoolismo, eles citam o afastamento da família, dos amigos e até a perda de emprego. A saúde ficou debilitada. Eu comecei a beber e eu precisava para parar de tremer. E cada vez o tempo diminuiu. Eu fiquei com anorexia alimentar e comecei a perder os movimentos. Não conseguia andar, não conseguia falar. Eu estava com amigos, minha ex-mulher. Nós fomos no churrasco, eu tomei bastante cerveja e fui misturar com uísque. Só que eu não me lembro, no dia seguinte me falaram que eu quis brigar, arrumei confusão. Os dois estão sóbrios há mais de 5 anos e têm o perfil idêntico aos dos entrevistados no levantamento nacional sobre padrões de consumo de álcool e drogas, feito entre 2022 e 2024. A pesquisa da Unifesp, em parceria com o Ministério da Justiça, revelou que mais da metade dos brasileiros experimentou bebida alcoólica antes dos 18 anos e 1 em cada 4 passou a beber regularmente. O consumo pelo público entre 14 e 17 anos foi de 19%. Mais de 30% dos entrevistados relataram beber exageradamente. A cerveja é a principal escolha dos jovens pelo preço mais baixo e a ampla distribuição. Em seguida, vêm as bebidas adocicadas e depois os destilados. Ainda de acordo com o levantamento, as meninas começam mais cedo do que os meninos. Entre os jovens, o vício chega disfarçado de diversão. E o que começa como uma brincadeira pode se tornar uma armadilha. As meninas, elas começam mais cedo muito por uma questão de amadurecimento. Então elas acabam buscando algumas coisas, alguns comportamentos de adulto antes dos próprios meninos. Elas acabam tendo muito mais riscos biológicos do que simplesmente riscos comportamentais. Então, por exemplo, elas acabam tendo uma intoxicação maior com a mesma quantidade de álcool do que os meninos. Os números da pesquisa evidenciam que, apesar da proibição legal, o álcool circula livremente entre os adolescentes. Qual é a responsabilidade? Vigilância sanitária, conselhos tutelares, polícia civil, militar, guarda civil, quem é responsável? Precisa ter uma clareza normativa de quem faz o quê e qual é o fluxo de encaminhamento quando é identificado um estabelecimento que está fazendo venda de álcool para menores, tá? E o vício em cigarro, claro, não poderia ficar de fora dessas estatísticas. Afinal, depois de 17 anos, o Brasil voltou a registrar aumento no número de fumantes. Essa advogada está há 10 dias sem fumar. Foram 24 anos desde a primeira tragada até ela começar a cumprir a promessa que fez para a mãe no início deste ano. No velório dela, Ali foi a minha promessa, que eu ia parar de fumar de vez mesmo, porque eu sei quanto ela tinha orgulho de mim e eu falei que eu ia sempre honrar ela. Sueli faz parte de uma estatística que preocupa o Ministério da Saúde. Dados do ano passado indicam que 11,6% dos adultos disseram ser fumantes, número que não crescia desde 2007. A cada R$1 arrecadado pela indústria de tabaco, o Ministério da Saúde gasta R$5 para atender pacientes com problemas provocados pelo cigarro. Além do câncer, que a gente já sabe muito bem, o enfisema pulmonar, aquele paciente que tem muito cansaço, que tem falta de ar, que não consegue fazer as suas atividades no dia a dia, que tem muita tosse, aí toda hora cai no pronto-socorro, acha que está com pneumonia toda vez. Esse paciente, ele perde muita capacidade e condição do seu dia a dia, e muitas vezes ele morre por conta dessa doença também. O pior é que esses adultos podem estar turbinando o mercado ilegal de cigarros. Pesquisa do IPEC mostrou que a região Nordeste lidera a venda de cigarros contrabandeados. Conforme o levantamento, 7 de cada 10 unidades consumidas na região entraram no Brasil de forma ilegal. E com isso, o país deixou de arrecadar R$158 milhões. O cigarro tem imposto bem elevado, de 70% a 90%, dependendo do ICMS. Não pagar imposto significa oferecer um produto a um preço muito menor. E aí você atrai o consumidor. O consumidor vai atrás do preço, encontra um produto com um preço bem baixo, porque não paga imposto, e ele compra. Os maços são vendidos de forma mais fácil no Nordeste, porque entram de países ao norte do Brasil, como Guiana e Suriname. O cigarro ilegal, ele não sabe nem onde fica a Anvisa.
Ele não atende a nenhuma das normas fitossanitárias que a Anvisa obriga os fabricantes brasileiros a cumprir. Além dos cigarros comuns, nos últimos 4 anos, apesar de proibido pela Anvisa, disparou no Brasil o consumo dos chamados vapes, os cigarros eletrônicos. Para barrar a disseminação do produto ilegal, a Receita Federal tem feito operações constantes e só no ano passado apreendeu 2 milhões de unidades. Mas as apreensões não acabam com o dano provocado pelo vape, que pode ser mais nocivo que o cigarro comum. Pior do que o cigarro normal, porque ele causa mais dependência do cigarro do que o cigarro convencional. Ele tem mais nicotina, a maneira que ele é absorvido nos alvéolos, nos pulmões, ele vai chegar para os neurônios, para o cérebro, com muito mais potência. Mas o alerta vale para todos os tipos de cigarro. Não tem droga nenhuma tão maléfica como o cigarro. É algo que ninguém precisa de nenhuma dose. Porque às vezes você vai falar de açúcar, vai falar de alimentação gordurosa, você vai falar do ar poluído, mas às vezes não tem como fugir tanto. Você tenta se educar, se adequar, mas o cigarro é uma coisa que ninguém precisa pôr na boca para sobreviver. A Sueli conta que não tem sido fácil parar com o vício, mas ela não vai desistir porque quer uma vida nova. Todos os dias, quando eu acordo, de vez eu pegar um cigarro, eu converso com ela. Falo mais um dia que eu não vou fumar. Especialistas apontam para a expansão de um comportamento alarmante, impulsionado pela pandemia e que nunca mais parou de crescer, o de fazer compras compulsivamente pela internet. O desejo incontrolável de comprar atinge cerca de 8% da população mundial. Um transtorno que, segundo as pesquisas, muitas vezes se desenvolve na tentativa de aliviar a ansiedade, o estresse e a frustração. Eu definia que eu queria tal coisa, era como se meu cérebro me desse uma ordem. Enquanto eu não comprava aquilo, ela não me deixava em paz. O vício da compra, ele é muito silencioso, ele é muito traiçoeiro, porque a gente só percebe depois que tá muito evoluído, assim. Eu devia muito, era uma vida extremamente atormentada e eu comecei a ter que lidar com o excesso. Sobravam compras e faltava espaço na casa da Camila. Não cabia num guarda-roupa, eu comprei outro, e não cabia em 2 guarda-roupas, eu comecei a comprar araras. E não cabe. Ela não conseguia frear o impulso. Eu cheguei a comprar, eu acho que 10 pares, assim. Aí eu comprava uma rasteirinha, uma sapatilha, uma sandália de salto, uma bota, um saltinho menor. E ia embora com aquilo dentro do porta-mala, sem saber como é que eu ia descer aquilo em casa. Uma dívida dividida em, 10 vezes, 6 vezes, 10 vezes. E me sentindo péssima, mas pelo menos livre daquele pensamento, daquele momento. Foram anos acumulando coisas e dívidas. Quando eu olhei 240 mil, eu pensei, eu nunca vou pagar isso. O que ela começou a sentir é que o prejuízo já ia além do financeiro. Para sustentar o vício da compra como qualquer outro vício, a gente mente muito. Isso destrói uma vida. São tentativas e fracassadas de parar de comprar. Eu acabo mentindo para encobrir o quanto eu gastei, o que eu comprei. É assim que a psicóloga, que coordena o programa de compradores compulsivos do Hospital das Clínicas de São Paulo, identifica os sinais deste tipo de transtorno. Quando você pensa, eu comprei uma coisa, você fala, eu quero mostrar, eu quero usar, eu quero, faz parte do nosso universo. O comprador compulsivo não tem isso. Ele já esconde, ele já faz sozinho, ele não leva ninguém com ele. É um comportamento muito solitário do consumo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% da população global sofre de compulsão por compras.
uma doença que recebeu o nome de oniomania. No Brasil, não há levantamentos recentes que indiquem quantas pessoas enfrentam esse problema. Mas os especialistas no assunto revelam um cenário alarmante. No nosso ambulatório aqui, a busca por tratamento pós-pandemia triplicou. Somos mais de 10 profissionais que vão desde psicólogos a educador financeiro, orientação financeira. A gente não dá conta. A fila de espera é muito grande. Nesses casos, o tratamento é bem específico. A abordagem comportamental é totalmente diferente daquela usada com dependentes químicos. Você não consegue propor abstinência da compra. Eu não consigo falar para uma pessoa, pare de comprar e nunca mais compre, porque a gente precisa comprar, inclusive, para sobreviver. Eu preciso fazer com que essa pessoa tenha uma luz de alerta que vai ficar ali para falar, olha, você vai escorregar, você está consumindo mais do que você podia. Com a ajuda profissional, Camila continua a luta contra a compulsão. A gente tem muita recaída, então não é um processo linear, né? Então a gente cai, levanta e faz tratamento, e toma remédio, e faz terapia, principalmente terapia. Mais do que acompanhamento médico e psicológico, quem enfrenta o vício precisa aprender a resistir aos estímulos em um mundo que convida ao consumo. Hoje nem é preciso sair de casa. As vitrines, as ofertas e as promoções encontram você onde estiver. Para este planejador financeiro, a facilidade da compra online, somada a uma economia cada vez mais digital, estimula o comportamento de quem já tem uma tendência à compulsão. Antigamente, a gente até tinha aquela dor de tirar uma nota da carteira para pagar algo. Essa fricção, ela até colaborava, né? Porque mesmo que eu não tivesse controle financeiro, ao menos eu tinha aquela sensação de que estava gastando. Hoje, você faz um Pix muito facilmente, né, sem nenhuma fricção, 24 horas por dia, então você gasta sem saber. Quando a senhora olha para tudo isso que está aqui em cima da mesa. Ai, meu Deus, cadê o dinheiro? Dona Rosália sempre gostou de comprar, só que depois de um acidente precisou parar de trabalhar e sentiu que aquilo que era só um passatempo virou uma necessidade. Vou comprando. Quando eu me dou conta, eu já comprei o que não era necessário, coisa supérflua. Nós não somos racionais na tomada de decisão. Nós somos realmente emocionais. Se a gente não lidar bem com essas emoções, nós temos o risco, né, de, sim, nos tornarmos compradores compulsivos. E assim, o dinheiro da aposentadoria se vai. A senhora se sente envergonhada? Principalmente no meio da família. Me sinto muito envergonhada. Muito. É por isso que eu falo aqui. Pessoas que são assim como eu, não é porque elas querem. Não é porque elas são irresponsáveis. É o vício. Que em compras ainda é um tabu. Pouco se fala, pouco se entende. Quando a nossa conversa chegou ao fim, Dona Rosália foi me levar até a porta. Lá, mais um pacote a esperava. Remédios para melhorar o sono, reduzir a ansiedade, aliviar a dor. Na dose errada, o que era para ser cura passa a ser o próprio vício. Você vai acompanhar agora a dura realidade que atinge os Estados Unidos.
a epidemia de mortes por uso abusivo de medicamentos controlados que se transformaram em drogas baratas vendidas nas ruas. Os vícios e as overdoses são parte de um cenário real na terra do cinema. Um drama protagonizado por anônimos e famosos. Em Hollywood, foi assim na década de 1960 com as musas Marilyn Monroe, Happy birthday to you. E Judy Garland. Vítimas do abuso de remédios contra insônia e ansiedade. Anos mais tarde, o mesmo aconteceu com os reis do rock e do pop. Elvis Presley e Michael Jackson também tiveram as vidas interrompidas como consequência do uso excessivo de medicamentos controlados. E a história se repete a todo momento. O que mudam são as substâncias. Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, morreu por efeitos de cetanina, uma droga usada para tratar depressão e ansiedade, fatal em altas doses. Mas a crise sanitária atual se deve em grande parte ao fentanil, um opioide, remédio para tratar a dor. Sintético, barato, até 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Foi o fentanil que há quase 10 anos levou outro rei, o do funk pop, Prince. Recentemente, outras celebridades também foram vítimas da substância ou de misturas que continham o opioide. A mesma droga que faz vítimas milionárias e famosas também aqui devasta as ruas de Los Angeles. Mas aqui a realidade é ainda mais brutal, cruel e visível. Estamos na Skid Row, o local que concentra o maior número de usuários de drogas e moradores em situação de rua nos Estados Unidos. São 50 quarteirões no centro da cidade. Uma multidão que enfrenta uma combinação de pobreza extrema, saúde mental precária e fácil acesso a drogas baratas e perigosas. Georgia trabalha diretamente com essa comunidade no projeto The Midnight Mission, ou a Missão da Meia-Noite. Qualquer um de nós que fosse viver sem um travesseiro, sem um banheiro, sem um teto, sofreria de transtornos mentais. No começo, recusar as drogas é mais fácil, mas depois de uns 6 meses vivendo sem nada, tudo muda, ela me conta. Apesar de ter sido criado como anestésico e usado clinicamente desde os anos 1960, o fentanil ilegal começou a se espalhar de forma clandestina há cerca de 12 anos. Em uma primeira onda, foram feitas apreensões de fentanil fabricado ilegalmente na China, que entrava nos Estados Unidos por encomendas online. De 2016 em diante, a produção muda para laboratórios no México, com substâncias importadas dos chineses, e a droga passa a ser transportada pelas rotas terrestres. É esse o período em que o número de mortes explode e o opioide se torna o principal responsável por overdoses nos Estados Unidos. Estimativas apontam que, de 2019 a 2024, mais de 350 mil pessoas tenham perdido a vida vítimas do fentanil ou de misturas com a droga aqui no país. Hi, Donald John Trump. Desde que voltou ao poder, Donald Trump tem travado uma guerra retórica e diplomática com chineses e mexicanos, alegando que o combate à droga exige pressão direta sobre quem a fabrica e a faz chegar a lugares como a Skid Row. Aqui em Los Angeles é o trabalho das ONGs que faz a grande diferença e é um dos pilares de uma virada histórica. O foco é na redução de danos. E aqui está o grande segredo.
Amélia e o pastor Blue fazem parte do projeto Blue Hollywood. Eles passam o dia todo nessas calçadas distribuindo material descartável para o uso seguro de entorpecentes como seringas e cachimbos. O trabalho pode até parecer controverso, mas eles nos explicam as razões que os motivam. We have had people who have died alone in their tents. Não estamos aqui para julgar ninguém, nem incentivar a usar drogas. Mas já vimos muitas pessoas morrerem sozinhas em suas tendas porque compartilharam substâncias, acessórios e por não conseguirem reverter overdoses. Os resultados oficiais de medidas como essa começaram a aparecer. O número de mortes por overdoses caiu 22% na região metropolitana de Los Angeles. Foi a maior queda anual já registrada. As autoridades atribuem esse avanço ao aumento de investimento em ações como o acesso ampliado à naloxona. O spray nasal, capaz de reverter overdoses por opioides, se tornou o protagonista desses números. É a arma que fica pendurada na cintura de Amélia. A mesma que Anthony nos conta que administrou em um usuário pouco antes dessa entrevista. Sometimes it takes about 2, 3, 4 times. Se a pessoa não está respondendo rapidamente, levantamos o pescoço, colocamos o spray nasal 2, 3 vezes e ela volta. Essa, sim, é uma droga maravilhosa, ele me diz. Wonder drug right here. Anthony, Amélia e Georgia hoje salvam vidas. Mas todos tiveram suas vidas salvas também. Usavam drogas, tinham perdido a esperança, passaram por overdoses, mas conseguiram dar o primeiro passo. Esse que hoje Georgia me diz ser o fundamental. Admitir que está viciado e querer se reerguer. O The Midnight Mission oferece um programa de recuperação com duração geralmente de 1 ano, de graça, com o apoio do governo da Califórnia. 300 pessoas estão morando aqui, agora com teto, bem às margens da Skid Row. Entre elas, Patrick e Sosa. Aqui eles encontraram uma comunidade, oportunidades e uma verdadeira escola para reconstruir a própria trajetória, nos conta Sosa. Como na escola. Que tomou o primeiro gole de bebida alcoólica oferecido pelo pai aos 7 anos de idade. Com resiliência, continua na batalha. A cada passo e a cada nota, compõe uma melodia de superação e de recomeço. E se você está enfrentando problemas com alguns desses vícios, procure ajuda. Não desista. Sempre há tempo de começar de novo. Basta dar o primeiro passo. Esse foi o SBT Repórter de hoje. Uma boa noite para você e até o próximo programa.